O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Estamos iniciando, caríssimos irmãos e irmãs, um novo mês. A primeira consideração que nós vamos fazer: não passa só um mês para outro, passa a vida. Esta vida aqui na Terra é muito corrida e passa. Passam dias, semanas, meses, anos, pronto. O santo de hoje, Santo Afonso Maria de Ligório, viveu bastante na vida dele. Faleceu com 91 anos, já velhinho, tudo bem curvado aí. Mas a idade não é marcada pela gente. Ninguém sabe quanto tempo vai caminhar nesta terra. Mas todo mundo sabe que não vamos deixar esta terra, porque somos destinados para o céu. E para nós nos convencer isto, interpretando o pensamento de Jesus que falou no Evangelho, pela boca do nosso diácono Manuel, não podemos perder, depois desta peregrinação muito breve sobre a terra, não podemos perder o tesouro inestimável que Deus garantiu que nós vamos receber, ganhar lá no céu. É um tesouro inestimável. E vale a pena então perder tudo o resto, até a vida, se for necessário, para não perder este tesouro. O grande engano que todos nós temos é que, infelizmente, prende também os cristãos que todo dia, quem sabe, procuram a liturgia, os sacramentos para caminhar com Jesus, mas o instinto que está dentro de nós de apego a esta vida e os bens que esta terra nos oferece é um instinto terrível que prende todo mundo e pode nos distrair do verdadeiro tesouro que Jesus garante que existe e que Ele vai nos dar de graça a quem continua caminhando com Ele, desapegando o seu coração dos bens materiais que todo mundo deve deixar para possuir este tesouro que não perece nunca e não se desvaloriza de jeito nenhum. É problema de bom senso, problema de sabedoria mais elementar do mundo, que bate muito bem com a sabedoria de Deus, que o Evangelho acaba de nos dizer. Então, prestemos atenção
a esta escolha radical que nós temos de fazer, custa o que custar. Eu não quero perder este tesouro de um valor infinito, que é a vida eterna, que Jesus veio me dar pessoalmente e que para nós custa só este esforço de me desapegar, me libertar dos bens escravizadores desta terra para não perder este tesouro. Para nós custou só isto, esta escolha, esta opção radical que devo fazer ao longo da minha vida terrena. Mas para Jesus, quanto custou? Custou a vida dele, na paixão dele, na crucifixão dele, na morte cruel na cruz, mas ele ressuscitou para preparar o tesouro para todos nós. Dito isto, caríssimos irmãos, aproveitamos deste primeiro dia do novo mês de agosto para nós ver a riqueza que a Igreja Católica coloca neste mês de agosto. Antes de mais nada, lembremos que neste mês, nós da Basílica de Nazaré temos uma missão toda especial. E no mês de agosto, que começa aquelas reuniões de preparação para os missionários das peregrinações que preparam a grande festa do Círio de Nazaré. Conforme a programação, preste sempre atenção para não perder as reuniões de formação que vai acontecer neste mês, para depois participarem todos os grupos missionários de peregrinação, cada um na sua paróquia e aqui na Basílica, com a missa do mandato, mais ou menos no fim do mês de agosto, e aí começa aquele mês de pregação, de missionariedade, de evangelização, que é a peregrinação de Nossa Senhora de Nazaré. Quanto melhor se faz a peregrinação, quanto mais se evangeliza nas famílias da nossa cidade, tanto mais o Círio será brilhante e será cheio de graças e de benefícios e bênção de Deus, como nós esperamos. Neste mês acontece a grande festa também de Nossa Senhora, que conclui os mistérios da vida gloriosa de Nossa Senhora, com a festa da Assunção, que é um evento que interessa toda a Igreja, cada um de nós, porque Maria, Nossa Senhora, é a primícia do que Deus quer fazer de cada um de nós. Maria não morreu como nós morremos. Quando chegou o fim da vida terrena dela, ela foi levada para o céu, com o corpo também, o único privilégio de uma criatura humana, que ela iniciou como primícia, o que será para nós também quando o nosso corpo novo vai se juntar à nossa alma lá no céu, e nós também, como Jesus e como Maria, já estão com o corpo no céu, nós também seremos com o nosso corpo renovado, glorioso, ressuscitado, que Jesus vai nos dar. Então, Maria alimenta esta nossa fé. É uma fé que vai além das fronteiras desta existência terrena. Dito isto, agora o mês de agosto. Mês de agosto é um mês cheio de uma significação importante. É o mês das vocações, consagrado às vocações. Dividido em 5 etapas. E a primeira etapa é dedicada à vocação dos sacerdotes. Não porque são mais importantes das outras vocações. Todas as vocações são divinas, são presentes de Deus. Mas porque dia 4 de agosto
é a festa de São João Vianney, que é padroeiro de todos os párocos, de todos os sacerdotes que trabalham nas paróquias. Por isso, a primeira semana é dedicada à vocação sacerdotal, que abrange o Papa, os bispos, os sacerdotes e os diáconos, com os futuros padres, porque são os seminaristas. Segunda semana é dedicada à família, porque o Dia dos Pais, que vocês já se preparam para fazer a festa dos pais na própria casa. Na festa dos pais, segunda semana de agosto, nós queremos atingir todas as famílias. A vocação das famílias como igreja doméstica. Cada lar cristão deveria ser um ambiente em que reina a presença de Jesus, a presença de Maria, a presença com São José, esta Sagrada Família, que consagra todas as nossas famílias. A terceira semana vocacional é dedicada àquelas pessoas, homens e mulheres, que por uma chamada especial que recebe pelo Espírito Santo, porque sempre Deus é que escolhe, não somos nós que escolhemos, e nós respondemos à voz de Deus, que chama homens e mulheres de qualquer tipo e de qualquer idade, qualquer lugar, para se consagrarem totalmente a vida toda para o serviço do reino de Deus, e são os religiosos e as religiosas que entram nestas famílias religiosas, que são milhares de congregações de ordem ou de institutos até seculares, em que homens e mulheres, renunciando a uma vocação, vamos dizer, matrimonial comum de todos os mortais, se oferecem para servir exclusivamente e para sempre, a vida toda, para o reino de Deus, numa congregação, numa ordem religiosa, num instituto, etc. Quarta semana, agosto é cheio destas significações vocacionais. A quarta semana é dedicada para a missionaridade dos leigos, que são vocês todos, tá? Vocês todos. Todos batizados e batizadas. Hoje, o episcopado, interpretando cada vez mais o Concílio Vaticano II, valoriza e prestigia o protagonismo dos leigos e das leigas como sujeitos do reino de Deus, não como destinatários só, mas como sujeitos, construtores, ativos, responsáveis do reino de Deus, como leigos e como leigas, como luz e sal da terra e da sociedade, e como fermento, como Jesus dizia ontem na liturgia, fermento da sociedade, a partir da família, e lá onde os leigos estiverem, a grande vocação do laicado que forma a igreja e trabalha na igreja e para a igreja. Enfim, concluindo brilhantemente todo o mês de agosto, é dedicado, a conclusão dedicada aos catequistas, que é uma vocação especial de homens e mulheres que são convidadas a serem instrutoras, formadoras destas pessoas, dos que querem conhecer mais a fundo a doutrina, a riqueza do patrimônio doutrinal que a Igreja Católica possui, preparando desde criancinhas, preparando a primeira Eucaristia, perseverantes, a crisma, para adultos, para os casais, é tudo uma evangelização, que é a missão principal da Igreja. A Igreja foi deixada na terra não para construir basílicas, igrejas e fazer tantas organizações,
que fazem parte da história, mas sobretudo esta finalidade que não pode ser renunciada: evangelizar, a evangelização. E na evangelização entram não só padres e freiras, entra todo mundo batizado e batizada, deveria ser evangelizadora. Também em casa, pai de família, mãe de família, deve ser as primeiras pessoas evangelizadoras no ambiente familiar, nesta pequena igreja que chamamos doméstica, que Deus se forma a partir do sacramento do matrimônio, o grande sacramento do matrimônio. Então, caríssimos irmãos e irmãs, me permiti de dar mais ou menos um apanhado geral desta riqueza evangelizadora que vai acontecer no mês de agosto. Agora vou concluir com um convite, que vem por parte do nosso querido Dom Orani, que agora é cardeal e arcebispo de Rio de Janeiro, e outro que vem por parte do Papa. O convite de Dom Orani é o seguinte: amanhã, quinta-feira, primeira quinta-feira do mês, ele convida a rezar todos os brasileiros católicos, de rezarem para que os nossos representantes do povo lá no Senado, lá em Brasília, eles que estão prestes para votar uma lei importantíssima, para que ele tenha uma consciência cristã de votar contra o aborto. Amanhã será apresentado o projeto de lei de aprovar o assassinato de crianças no Brasil. Tá? Esta é a verdadeira definição de aborto: assassinato consciente das criancinhas antes de nascerem, feito pelos pais, pelas mães, pelo doutor, pela sociedade, amparado pela lei, custeado com os recursos que o povo deveria receber para viver dignamente, custeado por estas providências que o mesmo povo paga para assassinar as crianças. Então, Dom Orani suplica todas as dioceses de rezar amanhã. Nós aqui à tarde, às 3 horas da tarde, vamos fazer 2 horas de adoração eucarística. Cada quinta-feira de adoração às 4 horas. Vamos antecipar às 3 horas. Todo mundo participe, por favor, para fazer uma súplica consciente e afervorada, para que Jesus ilumine estes nossos representantes no Senado e votem contra, condene este assassinato, este aborto que mata criança indefesa a partir da barriga da própria mãe. Quem depois tiver a coragem, ano das eleições, presta atenção quem são os senadores que vão votar em favor do aborto. E qual será a voto de votação? Neguem conscientemente o voto. Não merece de pertencer lá em Brasília, representando o povo, estes assassinos de crianças. Ter a coragem, voto negativo. Devem ser eliminados, porque são indignos de representar o povo lá nesta sessão do Senado. E o Papa convida a rezar dia 5 deste mês, domingo próximo, é o dia das orações, para que acabem estas persecuções que está havendo no Oriente contra a igreja cristã. As outras religiões, tá? Fanáticos, estes fundamentalistas, estão visando de acabar com o cristianismo. Nestas regiões de antiga tradição cristã também, infelizmente, os cristãos estão sendo perseguidos, massacrados, mulheres e crianças, para acabar da presença dos cristãos nestas terras. É uma solidariedade que nós, cristãos católicos, temos de demonstrar para que os nossos irmãos, ao menos, mantenham firme a própria fé, vão ser martirizados, vão ser transformados em mártires da igreja, como a igreja sempre tem. Agradecendo a Deus que, se isto acontece no tempo de hoje,
significa que a nossa igreja é fiel ao Evangelho, porque os que são fiéis ao Evangelho se preparem para aguentar as perseguições, como Jesus, o nosso fundador, tem aguentado. E a igreja que sofre é uma igreja digna, esposa de Jesus crucificado. Estas duas recomendações. Que Deus nos abençoe e santifique este mês de agosto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.